eu leio, esses assuntos são importantes para nós, eu sou empresário, todo mundo está no BNI, é empresário, todo mundo quer crescer. Eu costumo dizer que o BNI é um oásis de prosperidade e que a gente nós não devemos nos deixar influenciar. Claro, a gente está no Brasil, está no mundo, mas a gente sabe que, independentemente de governo A, B ou C, porque para nós do BNI não importa o governo, não interessa quem está lá, o que importa é o que a gente vai fazer diante do que eles colocam para nós. Então, não tem caminho melhor do que você estar perto de pessoas que querem investir e crescer. Fato é, por isso eu leio tanto a respeito disso, estou sempre preocupado em manter a esperança do empresário, porque o BNI é um lugar que propicia negócios. Mas quando está tudo muito difícil, até para nós, a gente tem que usar mais da nossa inteligência e criatividade para inovar. E é justamente sobre inovação. Eu estava lendo que se esses impostos, inclusive o agro, né, que leva muito do nosso PIB para cima, quando começa a dificultar para eles, atrapalha uma cadeia enorme. E eu estava lendo que existem algumas alternativas para levar esses valores para fora, para paraísos, não é paraíso fiscal porque fica feio, mas proteger o capital dos grandes investidores. Isso é possível? Sim. Na verdade, aí só complementando, né, a sua última pergunta. Então, veio sim essa política do IOF. Ela foi muito criticada, inclusive pelo time do agro, né? Porque, como você mesmo comentou, o agro ele tem uma relevância muito grande aqui no nosso PIB, na nossa economia. E é um setor que vem sofrendo desde o ano passado. E aí, por isso, o governo, logo em menos de 24 horas, já recuou em diversas estratégias a quais ele havia divulgado. E essa semana, né, mais especificamente aí na madrugada do domingo, ele anunciou também agora impostos sobre as nossas aplicações financeiras. Né, saindo ali, querendo agora manter tudo no mesmo limite de 17,5%. Então, aquele investidor que estava acostumado a pagar 15%, tem aí uma elevação de impostos. E aí, como você comentou, de alguns impostos que hoje são isentos, algumas aplicações que hoje são isentas, e ele também colocou ali como uma necessidade também de taxá-las. E aí também ia impactar mais uma vez o setor do agro. É claro que tudo isso ele tem que ir para o Congresso, ele tem que ser votado. A gente sabe que o Congresso está muito dividido com isso, né? Muitas bancadas ali não aceitam, de fato, uma elevação de arrecadação tributando. Sim, né? Sim. E isso ele está realmente assim... Não vou nem dizer que só a esquerda ou contra o governo, né? Todo mundo, ninguém quer realmente elevar impostos, né, para suprir esse déficit do governo. Então, não é um consenso, né, nem que vai acontecer, e a gente ainda tem dúvida se ele chegará realmente a um consenso. Então, a gente tem que acompanhar. Certo. E quando você tem essa estratégia, e nós, né, como assessores de investimento, te acompanhando nesse momento, te deixa mais tranquilo, porque é natural que, ao ver algumas informações, as pessoas comecem a ficarem, né, realmente muito temerosas e podem começar a se desfazer das suas carteiras de investimento. Vou começar a vender XYZ e até, como você falou, vou enviar para fora, né, vou dolarizar o meu investimento. Isso. Eu quero tocar nesses pontos porque você é conhecedora profunda do assunto, eu não, e talvez quem esteja nos assistindo também não. Então, eu vou fazer as perguntas de leigo que todo mundo quer saber. Dá para escapar dos impostos? De maneira lícita, legal, claro? Olha, escapar de imposto Brasil, a gente dolarizando, sim. Mas você também vai cair na questão tributária dos países aonde você aplicar. Vale a pena? Tudo vale a pena, se o seu perfil permite isso. Tá? A gente não pode esquecer. Como você comentou aí sobre questões políticas, a gente, né, sempre enxerga que dolarizar o seu capital, lembrando, uma parte do seu capital, sempre fez sentido para qualquer carteira de investimento. Pensa, se eu te perguntar qual era a moeda aqui do Brasil há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, você lembra? Eu vou chutar, nem sei qual era. Pois é, mas se eu te perguntar qual era a moeda dos Estados Unidos há 40 anos atrás? O dólar. Então, assim, qual é o medo ou qual é o risco de eu estar investindo um montante do meu capital também em uma economia muito mais linear do que a que nós estamos? E muito mais robusta. Correto. Outra coisa, vale a pena investir
Eu sou da época, minha avó, minha mãe fala, quem compra terra não erra. Vale a pena investir em imóveis até hoje? Alberto, a gente vai para uma seara que, como você comentou, né? Antigamente, quando a nossa economia era realmente muito volátil, né? Estava concentrada nos grandes bancos e não tinha muitas opções de investimento. Era muito normal que as pessoas buscassem, né, ter terras, ter imóveis, ter casas. Primeiro porque é um ativo físico, né, que ela vê aquele ativo e realmente acha muito importante. Tudo na nossa vida, e eu sempre vou bater nessa tecla, o importante é a nossa diversificação. Entendi. Então, voltando àquele primeiro ponto que você comentou, se eu só tenho um capital e eu vou comprar todo esse capital em um imóvel, com o viés de investimento. Por quê? Você tem 2 tipos de compra de imóvel. Você tem a compra do imóvel, que é a sua proteção da sua família, onde você vai morar, onde você vai realmente ali... E aí eu costumo dizer que essa compra ela vai ter influências muito qualitativas, porque depende de como é que você olha o seu universo. E você tem aquela compra de um imóvel pensando única e exclusivamente no investimento. Boa. E é esse tipo de investimento ao qual eu estou me referindo. Se você pensa em diversificação e você só tem aquele capital e compra em um único imóvel, a diversificação foi por água abaixo. Entendi. Porque você imobilizou o capital. Imobilizou, não diversificou e está realmente única e exclusivamente ligado, né, dependente daquele tipo, daquele imóvel ali para gerar o seu retorno nem sempre financeiro. Tem a liquidez que você precisa. Surgiu uma oportunidade ou alguém precisou disso o quê? De recurso para a saúde, tá lá o apartamento, a casa, você não consegue. Aliás, eu queria falar sobre isso também. Quero te fazer perguntas sobre carta de crédito, consórcio, e perguntar também sobre seguro, que é uma das coisas que tem vindo cada vez mais à tona para o nosso mundo BNI. A gente tem trazido pessoas incríveis que são de seguradoras. Então, não só temos que investir para proteger o capital, como também temos que segurar o capital, ou seja, colocar nosso dinheiro no seguro, nossa saúde no seguro. O que você pensa sobre isso, Juliana? Também ótima pergunta essa que você me fez. Eu comecei a minha vida financeira quando eu fiz 18 anos. Então, 5 anos atrás. Muito pouco tempo. Eu iniciei justamente no Banco Real. E tinha realmente esses produtos aos quais a gente vendia. Faça seu seguro de vida, né, que era aquele produto ali, novamente voltando aí para os bancos. E isso gerou muita aversão a esse tipo de produto, porque as pessoas olhavam com aquele critério, é para proteger o meu herdeiro quando ficar, e aí eu ouvi diversas piadas a respeito. Mas hoje também, falando sobre a modernização, as securitizadoras também, elas também evoluíram. Certo. Né? Tiveram novas leis, abriram realmente para outras empresas, não só agora voltada única e exclusivamente dos bancos. E esses tipos, sim, de produtos fazem muito sentido. Quando a gente monta uma carteira, né, dos nossos clientes ali na Aquavero, a gente já destina um percentual dessa carteira para esse viés de proteção. Então, você como assessora, ao criar um planejamento financeiro, uma parte do capital do seu investidor vai para seguro. Isso. Por quê? Você trouxe aqui muito bem que você, em algum momento, queria estar ali resguardado dos seus custos fixos. Queria. Né? Um ano. Queria ficar um ano tranquilo. 6 meses, né? A gente deixa ali, como todo mundo aí conhece, na nossa reserva de emergência. Isso. Mas como é que a gente pode precificar a sua vida? Não é? A gente não consegue. Então, por isso, justamente, a gente precisa ter essa proteção. Tá. Que você tenha uma proteção em vida, porque hoje, né, se acontecer algo com você e você deixa de gerar a sua renda, principalmente nós, como empresários, sabemos o quanto a gente é impactado por isso. Se a gente tem que, né, ficar alguns meses fora do nosso negócio, o quanto a renda para de chegar. Então, a gente precisa ter uma proteção, porque caso aconteça isso, por um motivo de doença, por um motivo de saúde, a gente tenha de onde recorrer e a gente continue preservando, né, os nossos dias a dias, sem comer o nosso patrimônio. Certo. Então, o seguro é muito importante para isso. E caso aconteça, porque infelizmente, a única certeza na nossa vida é que em algum momento a gente não vai estar mais aqui. É verdade. E quando isso acontecer, a gente também quer deixar protegido os nossos herdeiros ou as pessoas que dependem da gente hoje. Então, também, né, não olhar apenas o seguro de vida
apenas no futuro, mas também olhar aqui na vida. São esses 2 critérios que devem ser realmente muito olhado e protegido. Vamos ver se eu consigo extrair isso de você. Eu sei que é uma resposta difícil, talvez impossível, mas nesse momento, o que você indica? A pessoa que tem lá um dinheiro, vou colocar, uma pessoa tem 50 mil, a outra tem 100 mil e a outra tem 200. Pronto. O que você indica para cada uma dessas pessoas como estratégia agora? Eu sei, você tem que entrevistar a pessoa, eu sei, não tem uma resposta perfeita, mas alguém que quer investir, o que eu faço? Eu espero, eu vou para um negócio, lembrando que a Juliana Medina é do BNI Influência, ela está acessível. Se você quer saber mais, se você quer aprender sobre investimento, aprender não no sentido de ficar formado nisso, mas quer usar o conhecimento dela para investir, para sair dessa falta total de proteção que o nosso país nos deixa sentir. Entre em contato com ela, vai aparecer. Ou se não aparecer, a gente depois manda mensagem para nós que a gente compartilha o contato dela para que você faça 1 a 1 se você é do BNI ou para que você simplesmente marque uma reunião num café. Tem um café muito bom aqui perto para você conversar sobre investimento com ela. Então, se você pudesse dar uma dica para quem tem 50, 100 e 200, o que você faria agora? Bom, a melhor dica nesse momento que a gente indica, e aí realmente independe do valor financeiro, é cautela. Ser muito cauteloso, a gente buscar, sim, esses investimentos de mais de renda fixa. Agora, a gente já enxerga, talvez, um fim de alta da taxa de juros. Ainda não a queda, mas talvez realmente a estagnação. Já, né? E os investimentos atrelados à inflação também estão fazendo muito sentido para trazer essa proteção. O que é um investimento atrelado à inflação? Essa é nova para mim. São investimentos de renda fixa, onde a taxa, quando você verifica ali nos investimentos, ele paga, são aquelas taxas híbridas, IPCA mais uma taxa fixa. Então, esse tipo de investimento também, nesse momento, está fazendo muito sentido, né, para as carteiras dos clientes, e deixar realmente uma parcela, um pouco de parcela, talvez com um pouco de liquidez. Porque caso venha alguma oportunidade... Ou seja, tenha dinheiro onde você possa acessar. Não é aquela coisa que retém por 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Tem que ter liquidez, tem que ter dinheiro na mão. Também uma parte, tá? Uma parte. Deixar um pouco em liquidez para, caso venha a ter alguma outra oportunidade, a gente ter ali um recurso até para realocar. Porque, como a gente disse, né, o mercado ainda está muito volátil. Está muito sem direcionamento. Então, é importante muita cautela nesse momento. E por isso é muito importante a gente contar com um especialista como eu, acompanhando os seus investimentos. Por falar nisso, quanto tempo de mercado você já tem, Ju? Já tenho mais de 15 anos. Poxa, mas muito bom. Perfeito. Por que você veio para, melhor dizendo, Manaus, que é um mercado para nós incrível, está crescendo muito Manaus, e as pessoas que estão aqui não estão para brincadeira, o pessoal trabalha muito. O que te trouxe para Manaus, nesse ponto de assessoria de investimentos? Maravilha. Eu sou baiana, né? Estou aqui em Manaus tem aí pouco mais de 7 meses, mas já comi jaraqui, então... Então, minha permanência aqui, como vocês aí já sabem, é indeterminada. Vai ficar bastante. Espero que faça muitos negócios. O que me trouxe para Manaus, no primeiro momento, foi realmente familiar, né? Meu esposo veio para cá por trabalho, está montando aí uma térmica, né, para trazer também a parte aí de energia aqui para a região, maravilha, que a gente também precisa. Mas, acima de tudo, quando eu discuti essa necessidade com os meus sócios, a gente viu muita oportunidade da gente também estar trazendo a Aquavero aqui para Manaus. Certo. Por ser um escritório que está no mercado há mais de 12 anos. Certo. Hoje nós temos aí mais de 14 bilhões em custódia, só no nosso escritório. E aí, como eu comentei, o BTG Pactual, ele é sócio da nossa estrutura. E é sólido, um banco sólido. E justamente é um banco aí de mais de 41 anos no mercado. Então, faz muito sentido trazer a assessoria. Quando a gente olha o mercado, né, brasileiro como um todo, nós ainda acessamos muito pouco os especialistas. É verdade. Né? Quando a gente olha aí para o mercado, vamos colocar americano, né, que é o maior mercado aí que nós temos aqui no mundo. Lá, 85% ali da sua população, ele já realiza os seus investimentos através dos assessores. Aqui no Brasil, isso não chega nem a 10%. Então, a gente ainda tem realmente muito espaço para crescer. Qual é a barreira do investimento, Juliana? Por que as pessoas aqui no Brasil ainda não investem?
Eu acredito que muito por falta de conhecimento. Certo. Às vezes, quando eu converso, né, com os meus clientes ou meus prospects, eles falam logo no primeiro momento: não conheço nada de investimento ou não faço nada. E quando você vai e analisa, você fala: poxa, você já tem as suas receitas e suas despesas e você já tem aqui um capital que você não gasta. Está preparado para investir. Isso você já está investindo, né? Então, só realmente não tem estratégia de investimento. Essa é a diferença. Tá certo. E as barreiras não tenho um conhecimento, vou deixar às vezes parado na conta, deixar na poupança, por medo e por insegurança. Os mais idosos. Minha mãe é o caso, ela prefere poupança, mas, enfim, por mais que a gente fale, mãe, não faz isso. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Como é que eu acesso a tua consultoria, o teu trabalho? Vocês podem me encontrar ali no Instagram, né, @Juliana Medina Pereira, ou através também do nosso escritório, @Aquavero. Você consegue aí conhecer melhor as nossas estratégias, entrar em contato comigo e aí sim a gente montar esse portfólio e esses investimentos ideais para você. Aproveito para te dizer que conversar com ela não é uma condição para você, não é obrigado a investir, ela vai te assessorar. De repente, ela pode inclusive te dizer: não é seu momento de investir. Tá correto? Corretíssimo. Uma das coisas que eu mais priorizo na minha profissão é a transparência. Então, se eu encontro realmente um investimento que você já fez, já está ali em alguma outra instituição, em algum banco, que esteja de fato alinhado a você e que esteja te trazendo, sim, um bom rendimento, eu vou ser a primeira pessoa a dizer: nossa, parabéns, já está muito bom aqui a sua carteira. Continua, né? Continua. Pronto. Sabe? Assim, eu não quero te convencer a nada. Certo. Eu quero realmente mostrar que com o meu trabalho a gente pode ainda ir muito longe. Juliana, quem não é um bom cliente para você? Quem que você prefere que não invista ou não procure o seu escritório? Bom, infelizmente, como a gente comentou, nós aqui ainda temos uma população que tem uma dificuldade, né, de se adequar financeiramente. Então, aquelas pessoas que estão nessa situação, né, de dificuldade, que elas conseguem até gerar uma renda, mas as suas despesas são acima dessa renda, então a pessoa não teria essa capacidade de ter algum recurso para investir. Porque precisa de consistência, né, Juliana? Justamente. Sim, Então, e aí eu costumo dizer: investir eu preciso ganhar muito, eu preciso ter muito capital. Não, não precisa. Você precisa estar equilibrado financeiramente, ter realmente um percentual e, acima de tudo, ter o hábito de investir. Você desejar fazer um planejamento para você se decidir, ter um sonho e me decidir, me planejar para realizar, você sim é um bom cliente para mim. E você consegue ajudar essa pessoa? Porque investimento, você falou de hábito. Às vezes a pessoa está assistindo e fala: eu não tenho hábito, mas eu quero ter, eu quero começar a investir, eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, que é daqui a 20 ou 30 anos, ou até antes, eu quero ser independente financeiramente falando. Você consegue ajudar essas pessoas a se planejarem e a criar o hábito do investimento? Sim, consigo. A gente costuma dizer que na parte de investimento você tem realmente vamos colocar aqui uma escada. O primeiro degrau, ela tem que ser realmente esse primeiro passo dado por você, que é a geração de renda. Então, esse primeiro passo único e exclusivamente depende de você. E o último degrau, ele também vai só depender de você, que é a concretização e realização dos seus sonhos. Aonde é que eu vou atuar? Nos degraus do meio, que é onde a gente vai trabalhar com a proteção desse capital que você está gerando, gerar rentabilidade desse capital e aí sim proporcionar você chegar ao último degrau, que é a concretização dos sonhos. Então eu entendi que não basta querer simplesmente investir, a pessoa tem que ter uma ideia de onde ela quer chegar, é isso? É importante. Tudo na nossa vida, quando a gente coloca uma meta, quando você vai para uma academia, você já vai com a meta: eu quero perder tantos quilos. Isso também dá aquela sensação de por que eu estou vindo aqui. Então, para o investimento, não é que precisa ter uma meta, mas quando você a tem, torna o processo até mais prazeroso ao ser realizado. Num bate-papo com você, numa primeira consultoria, você me ajudaria a identificar ou planejar, inclusive, meu sonho? Com certeza. Muitas pessoas pensam simplesmente numa casa ou numa viagem, mas é pouco. Porque a longo prazo você vai comprar e depois você faz o quê? Então, você
pode ajudar essa pessoa a planejar, inclusive, os sonhos, os degraus dos sonhos dela. E isso, justamente, porque a gente vai trabalhar, né? Muitas vezes, nessas primeiras reuniões, uma das perguntas que eu faço logo é qual é a sua receita e qual é a sua despesa. E é muito engraçado, porque muitas pessoas param e falam, ai, peraí, deixa eu pensar. Ah, não sei. Não sabe. E você traz ela para a realidade. Não é essa daqui? Não é. Aí, olha, você está vendo que você consegue ter uma diferença entre a receita e a despesa? Você consegue ter capital para aportar todo mês? Como eu costumo dizer, pagar o boleto todo mês. E aí a pessoa às vezes, nossa, não conhecia. Realmente, para mim, dá para começar a investir. Então você dá clareza para a pessoa no primeiro momento. Sim. Perfeito. Com certeza. Ju, para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, o BNI, o que você pensa de uma estratégia como o BNI, que é uma organização cujo objetivo é aproximar pessoas que queiram prosperar, crescer, inclusive intelectualmente, porque nós temos universidade. Então, o que é o BNI para você e depois, por que você está com a gente? Por que BNI? Bom, o BNI, em uma só palavra, é transformação. Através desse organismo vivo, né, de tantos empresários, eu consigo fazer o meu principal diferencial no meu trabalho, que é relacionamento. É estar próximo das pessoas, é mostrar para eles a importância, né, de se olhar a parte financeira. Então, quando a gente tem esses métodos, né, de se encontrar toda semana, de fazer 1 a 1, isso realmente assim leva para o empresário essa proximidade e essa construção de relacionamento. Então, para mim, isso é muito importante. Além de ele me, pessoalmente, né, também alavancar essa transformação profissional. Né? Hoje, como eu comentei com você, de estar aqui no podcast, é algo que não estava assim presente no meu dia a dia. Então, me permitindo estar nesses ambientes, né? Me desafiando, por que não? Afinal, a gente tem que se desafiar também todos os dias. É muito importante. Então, é um ambiente onde, como você disse, tem ali as universidades, né, pronta para você consumir conteúdo, mas, acima de tudo, você também se encontrar e desenvolver também o seu viés empresário. Perfeito, muito obrigado. Se você está assistindo o programa até aqui é porque você gostou da proposta. O BNI está em Manaus já há mais de 1 ano, quase 1 ano e meio. Estamos crescendo, já somos 3 equipes. Terça-feira, BNI Influência, que é o grupo da Juliana Medina. Quinta-feira, o BNI Amazônia. E quarta-feira, o BNI Expansão. Venha visitar, é só mandar uma mensagem. Vai aparecer o meu contato aqui na tela. E a gente vai receber vocês de braços abertos para fazer mais negócios, para conhecer pessoas fantásticas como a Juliana Medina. Muito obrigado, até breve. Até o nosso próximo episódio. Obrigada, Alberto. Tem alguma consideração final? Se vier, veio. O que você gostaria de deixar para o seu público que está te assistindo sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre qualquer coisa? Vamos lá. Então, como consideração final, quero dizer que investir, sim, é para todos nós. E não precisa ter medo, não precisa ter receio. A gente constrói uma carteira adequada para você, alinhada ao seu perfil e que possa te proporcionar, né, navegar nesse turbilhão aí de emoção que é a nossa economia, te trazer um pouco mais de cautela para todos e enfrentar todos esses momentos. E principalmente com um final feliz. Isso mesmo. Quer final feliz? Chama o especialista. É assim que funciona. Obrigado. Obrigada.